Ó, segunda questão para a gente revisar os conceitos aí, os temas de transportes. Diz o seguinte: a revolução tecnológica dos meios de transporte ocasionou o chamado encolhimento do mundo. Pessoal, essa imagem aqui ela é muito famosa, tá? É uma representação do geógrafo David Harvey, que vai se falar, ele é americano, ele faz muitas críticas sobre o processo de globalização, tá? Que a gente já viu. E ele diz o seguinte, que à medida que o mundo vai desenvolvendo as suas técnicas e suas tecnologias, o distanciamento, o encurtamento, né, das distâncias fica mais presente nessas relações. Isso tudo tem relação também com os meios de transporte, né, que proporcionaram, né, esse encolhimento do mundo. Aí ele diz aqui, de 1500 a 1840, a melhor média de velocidade das carruagens e dos barcos à vela era 16 km por hora. De 1850 a 1930, as locomotivas a vapor alcançavam em média 100 km por hora e os barcos a vapor 57, ou seja, ele está falando da mudança, né, para a primeira revolução industrial. Depois, aviões a propulsão, 480 a 640 km por hora. E anos 60, jatos de passageiros de 800 a 1.100 km por hora. Ou seja, à medida que você vai avançando as técnicas da globalização, você vai aumentando a oportunidade, né, das pessoas e das mercadorias se deslocarem em um tempo reduzido. Ou seja, o encurtamento das distâncias, o encolhimento do mundo. Beleza? Então, vamos lá. A respeito disso, pode-se afirmar que a abolição de barreiras espaciais permitiu o livre fluxo de populações, sobretudo em função do acesso ao mercado de trabalho em diferentes regiões do planeta? Errado, né? Isso aí tá falando, né, de uma expansão das migrações, realmente isso aconteceu, só que a gente percebe que cada vez mais as barreiras migratórias estão sendo mais fiscalizadas, né? Não é um passe livre, digamos assim, porque teve mudanças, né, dos modais de transporte. Isso não implica no passe livre, né, para as nações circularem livremente entre os outros territórios, tá? Então isso aí tá errado. B. A ampliação do intercâmbio de informações entre diferentes povos e regiões do planeta promoveu uma única e homogênea aldeia global de trocas igualitárias. Pessoal, aldeia global é um conceito da globalização que vai mostrar que com esse avanço das técnicas, avanço, né, dos transportes, da comunicação, você teve a oportunidade de ampliar o conhecimento de culturas, né, de rotinas de cotidianos de outros países e outras culturas sendo difundido de uma forma mais acelerada. Só que dizer que isso foi promovido de uma única forma, né, e só tem um tipo de forma de troca é algo errado, né? Então, não existe uma troca igualitária, né? A gente sabe que existem diferentes desigualdades no mundo, né? A globalização ela proporcionou esse encontro, mas ao mesmo tempo ela aumenta, né, distancia de certa forma também algumas comunidades, algumas nações, tá? Letra C. A redução do tempo de deslocamento entre os lugares foi fundamental para a expansão planetária da produção e circulação de mercadorias sob a égide do capitalismo. Beleza, correto, né? Isso aí tem muita relação com a questão das mudanças das revoluções industriais que proporcionaram o desenvolvimento das técnicas nos países pioneiros das industrializações, mas que a gente percebe que a partir da década de 70 para frente, né, quando tem o avanço da terceira revolução industrial, quando se passa, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o fim da Guerra Fria, você vai tendo o aumento de blocos econômicos, né, ou seja, a integração de outros países em relações a questões de trocas comerciais. Isso tudo está pautado ao avanço dos meios de transporte e os meios de comunicação, né? Então, beleza, a alternativa C está correta, tá? Vamos continuar vendo as outras para a gente eliminar elas totalmente. D. As possibilidades de comunicação entre as nações facilitaram os acordos comerciais e financeiros, que reduziram as diferenças econômicas entre os países. Não, as diferenças econômicas continuam sendo grande, né? A gente ainda tem diferenças econômicas entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos, tá? Mas a questão da comunicação e dos acordos comerciais, a gente viu ali, né, que isso foi promovido pela globalização, estava correto. Só que a parte final da frase, né, faz com que a gente marque ela como incorreta. E a letra E vai dizer o seguinte:
O avanço técnico na infraestrutura de circulação localizada no hemisfério norte instaurou o livre comércio entre os países desenvolvidos. Não, existem acordos, né, dos blocos econômicos que vão facilitar as trocas comerciais, tá? Os blocos econômicos, eles vão facilitar esses acordos, eles vão ter diferentes níveis, né, de acordos comerciais e econômicos. Mas não significa que todos os países do hemisfério norte vão ter livre comércio, né, entre os países desenvolvidos. Existem aí acordos bilaterais, multilaterais, mas não é igual para todo mundo e não é livre, certo? Beleza? Então a gente fica com a alternativa C como a correta nessa questão que vai envolver aí um pouco de geografia industrial, geografia econômica, geografia política, com essa relação dos meios de transporte, tá certo? Beleza, então a gente vai partir para a nossa última questão.